faço questão de anunciar aqui nosso querido ex-governador, candidato a presidente da República, Romeu Zema, mas antes de anunciá-lo, presidente, eu quero fazer uma justiça aqui, quebrar o protocolo e anunciar a presença do meu grande amigo João Carlos Oliveira também, presidente da entidade GS1, entidade a qual a ABAD colaborou na sua constituição. Tenho muita honra de ter você como parceiro essencial aqui da ABAD e da UNEX. Obrigado pela vinda, viu, João Carlos? Mais uma vez aí. E aí anunciar agora a fala do meu querido amigo conterrâneo mineiro, Romeu Zema, por favor. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito, Léo, o convite. Quero ser muito objetivo aqui. Primeiro, quem aqui era ou ainda é como eu que não gosta de política? Né? Acho que deve ter uma boa quantidade aí. Tem gente que está com vergonha, mas eu detestava política. E eu vou contar para vocês como que alguém que detestava a política se transformou em governador e agora é pré-candidato a presidente. Mas eu venho do setor privado como vocês, não do atacado distribuidor, mas do varejo. A empresa que eu criei está operando, gerando mais de 5.000 empregos diretos, operando em 470 cidades do interior, com balanço auditado e passando por dificuldades. Não achem que é exclusivo do atacado. O varejo tem sofrido muito. Em Minas Gerais só sobraram 2 sobreviventes, a Rede Nossa e uma outra no sul do estado. Mas em 2015 e 2016, eu passei os piores momentos da minha vida, e isso foi decisivo para que eu acabasse vendo a questão da política de maneira diferente. Naqueles 2 anos, o ramo de atuação da minha empresa, varejo de móveis eletrodomésticos, teve uma queda de faturamento superior a 30%. E você tem de fazer ajustes se quiser sobreviver. E naquele período eu tive de reduzir o quadro da empresa em mais de 2.500 funcionários. Pessoas que eu tinha contratado, que eu tinha treinado, que eu gostava, que eu admirava. Tive de chamá-las e demitir. E aquilo teve um custo emocional muito grande. Quem aqui já fez isso sabe. Você fazer algo contra a sua natureza. Tive de ir no psiquiatra, porque eu parei de dormir. Tudo que eu comia tinha gosto de isopor. E aí a ficha começou a cair. O que aconteceu? Eu comecei a ver que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, montar um bom negócio, se você está num país que está afundando. E o Brasil afundou em 2015 e 2016. A maior recessão da história. Se tivéssemos tido recessão no mundo, tudo bem, mas não. A recessão foi fabricada aqui. O mundo todo, exceto o Brasil, estava crescendo e aqui afundando. Por causa de Lava Jato, de impeachment, que já tinham sucedido Petrolão, Mensalão, etc, etc. Ali é que eu falei, não adianta você dedicar só ao seu negócio. Adianta decorar a cabine do Titanic? Não adianta nada, pode estar a mais bonita possível que vai para o fundo do mar. E aí, final de 2016, eu saí da empresa, fui para o conselho, e eu falo que as coisas na vida alinham. O Partido Novo me chamou 1 ano depois,
e eu fui com o intuito de ajudar um partido que quer combater corrupção, que quer combater privilégios, que quer fazer tudo com transparência, tudo às claras. Falei, vale a pena. Sabia que a minha chance era mínima e, contrariando tudo e todos, acabei sendo eleito governador de Minas Gerais no final de 2018. E assumi um estado arruinado. Primeiro falaram que eu não ia ser eleito, depois falaram que eu não ia dar conta de governar Minas Gerais. Então eu estou sempre com desafios bem difíceis na vida. Mas entreguei há 75 dias atrás um estado que é o oposto do que eu recebi em 1º de janeiro de 19. Todas as contas em dia. Se alguém aqui fornece para o estado de Minas, sabe o que era e o que é hoje. Grandes projetos em andamento, as maiores obras da história, o Rodoanel Metropolitano, a linha 2 do metrô, pontes sobre o Rio São Francisco no norte do estado, hospitais regionais, e uma série de outras grandes obras, que no total dão mais aí de 20, 25 bilhões de reais. Tudo em dia, tudo acontecendo. E um estado que voltou a ter credibilidade. Um dos pontos fundamentais foi reduzir despesas, é lógico, reduzir mais de 50 mil cargos dentro da máquina pública. Nenhum estado do Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, fez isso até hoje. E fomos atrás de atração de investimentos. 530 bilhões de investimentos privados atraídos. Mais de 1 milhão de empregos com carteira de trabalho gerados na minha gestão. E isso também contribuiu muito. E Minas ganhou participação no PIB durante a minha gestão, ou seja, criamos um ambiente mais propício ao desenvolvimento econômico. E tem umas coisas que eu tenho orgulho de falar. O estado tem mais de 300 mil funcionários. Adivinhem quantos parentes eu levei para trabalhar? Alguém aqui arrisca? 0. Nenhum parente meu foi trabalhar. Adivinhem quantos parentes meus se beneficiaram do meu cargo, fornecendo ou fazendo qualquer coisa? 0 também. Eu provei que é possível fazer política da maneira correta, o que ainda não tinha sido feito em Minas Gerais. 0 escândalo, 0 corrupção, 0 esquemas durante a minha gestão. E começou a sobrar dinheiro para aquilo que é importante. Educação, saúde, recuperação das estradas, que muitos aqui acompanham e sabem que melhorou sensivelmente. Ainda temos desafios pela frente, mas o estado está no caminho certo. E agora eu tenho esse novo desafio. Já fiz desafios que todo mundo considerava impossível. Estou em mais um agora. Só que agora eu já chego com referência. Há 8 anos atrás, quando eu fui pré-candidato ao governo, era só um projeto, o que nós queríamos fazer. Hoje, nós já temos isso como entrega concreta. Fui reeleito em 2022, em primeiro turno, com um candidato do Bolsonaro ainda, que tirou bastante votos nossos, e um governo bem avaliado, apesar da complexidade do Estado, da situação financeira terrível e dos 853 municípios, um Estado totalmente heterogêneo, um sul que está aqui do lado e um norte que já é semelhante ao Nordeste, uma parte que se parece com o Centro-Oeste e a outra com o Rio de Janeiro. Não é um estado fácil e mesmo assim bem avaliado. E agora estou percorrendo o Brasil mostrando o que nós fizemos e o que nós queremos fazer no Brasil. E o que nós queremos fazer no Brasil são basicamente 3 pontos.
Não tem nada demais. Um choque moral e ético, concordam que o Brasil está precisando? Me parece que sim. Um choque na gastança desse governo que não para de gastar e que está asfixiando. E um choque na segurança pública que ninguém aqui aguenta mais pagar batedor de caminhão e ser assaltado e tendo um custo gigantesco. Mas vou falar aqui rapidamente. Choque moral e ético. Nós precisamos de um presidente ficha limpa. Não tem nenhum outro pré-candidato. Não tem nenhum outro pré-candidato a presidente da República que tem questionado tanto esses pontos, principalmente a pouca vergonha que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Estou até respondendo um inquérito agora. Não tenho medo de inquérito, eu tenho medo de gente que está roubando o Brasil e não deixa esse país desenvolver. Isso me incomoda. Se eu tiver de ficar atrás das grades um tempo, não tem problema. Vou até descansar um pouco da rotina massacrante que eu estou tendo. E estou preparado. Eu estou aqui para mostrar que existe uma forma diferente de fazer política. Lembrando que eu sou voluntário desde o primeiro dia. Tudo que eu recebi como salário, eu doei principalmente para as APAES. Eu quero mostrar que é possível fazer diferente. E em Minas nós já mostramos. E esse choque ético e moral envolve, como eu falei, um presidente que não tenha o rabo preso e que, diante do que está acontecendo, fosse em todas as rádios e televisões e falasse: estamos fazendo aqui uma força-tarefa para investigar tudo, e não ficasse colocando pano quente, como nós temos visto, evitando que as investigações avancem. Precisamos reformar o Supremo. A proposta minha é mandato para quem tem só 60 anos ou mais, acabar com as decisões monocráticas e o presidente receber uma lista tríplice de gente qualificada. Como governador, eu recebi para indicar desembargadores. Acabaria com essa questão dele indicar o advogado dele, o advogado do partido dele e o ministro dele. Faltou indicar só a mulher e o filho para poder completar lá. Então nós precisamos dar mais ordem, mais respeito à coisa pública. E é possível. E um presidente que chegue lá com estatura moral consegue fazer mudanças. Não vou falar que é o céu não, mas dá para avançar muito. Gastança. Alguém aqui consegue captar dinheiro nos bancos por menos de 20% ao ano? Alguém está conseguindo? Eu acho que ninguém consegue. A economia do Brasil anda com freio de mão puxado. É como se fosse um carro. Vai devagar, esquentando, estragando e não chega nunca. É o que nós temos visto devido à gastança desenfreada. O setor privado que acreditou no Brasil, que fez investimentos, que endividou, está quebrando. Acreditar no Brasil faz você quebrar, por causa desses juros desenfreados, que é provocado pela gastança de Brasília. Tem de ficar muito claro. E além disso, agora as famílias estão sendo afetadas. Eu venho do varejo. 80% dos brasileiros, na hora que vão comprar um celular, comprar uma moto, um carro, um equipamento mais caro, fazem isso financiado. Com a taxa de juros alta, o que isso significa? Prestação lá em cima, e menos renda, e mais juros caso qualquer prestação fique atrasada e tenha de ser refinanciada.
Por isso que o brasileiro não está dando conta de pagar as contas. E um governo gastando sem parar, para não dizer até com ostentação, que é o que nós temos visto aí. Precisamos atacar isso com uma reforma administrativa, que já existe anteprojeto, atacar isso com uma nova reforma previdenciária. A expectativa de vida cresceu, não tem como ser diferente, e também revisão de programas sociais onde tem muita fraude e abuso. Todo mundo aqui deve estar passando aperto para contratar mão de obra, e está cheio de homem de 20, 30 anos recebendo Bolsa Família que se nega a ter uma carteira de trabalho assinada. Eu sei disso porque eu estou sempre no chão de fábrica conversando, estou sempre no interior de Minas andando. Não quero tirar programa de ninguém que precisa, e muita gente precisa, mas um homem de 25 anos que tem 1, 2, 3 ofertas de trabalho e fala não para todas, esse nós vamos tirar, porque não dá para a gente estar criando aqui uma geração de imprestáveis como tem acontecido. E o terceiro e último ponto, já estou aqui acabando, é a questão da segurança pública. Em maio do ano passado, eu fui conhecer pessoalmente, igual eu falei, eu vou no chão de fábrica para ver como que funciona. Fui lá com o meu secretário de Segurança Pública conhecer a experiência mundial mais bem-sucedida de redução de homicídios. 99% em 4 anos. Um país pequeno, mas o que eles fizeram lá foi, primeiro, pertence a uma facção, a organização criminosa, está enquadrado como terrorista. É terrorista, é pena mínima de 25 anos, sem direito a nenhum benefício. E o resultado foi esse. Tiveram de fazer novos presídios, mas eu conversei com mais de 40 pessoas na rua, em comunidades, com estudante, com dona de casa, com caminhoneiro, com dono de oficina mecânica, etc. E todos falaram: ô Zema, a nossa vida mudou da água para o vinho. Antes nós éramos extorquidos na conta de água, na conta de energia, de internet, mandavam a gente sair de casa para o chefão ocupar a nossa casa e por aí vai. Hoje, vida normal. Tanto é que 300 mil salvadorenhos que tinham ido para os Estados Unidos voltaram para El Salvador, que é o país que eu fui. As pessoas vão para onde tem segurança, para onde tem prosperidade. E foi o que aconteceu em Minas também. Minas, historicamente, era sempre um estado de emigrantes. Durante a minha gestão, por incrível que pareça, o IBGE apontou que passou a ir mais brasileiros para Minas do que sair mineiros para outros estados. Sou muito confiante, o Brasil tem jeito. O que nós não podemos é continuar com essa situação. Brasília no luxo e o Brasil no lixo. Político na riqueza e o povo na pobreza. O Brasil tem recursos, tem um povo trabalhador, tem energia de sobra, tem um clima bom, tem riquezas naturais. O problema aqui é que está sobrando ladrão. E nós vamos acabar com eles. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação do ex-governador Romeu Zema, pré-candidato aí à presidência do Brasil. Gostaria de pedir agora aos nossos convidados excelentíssimos a se posicionarem aqui no centro para uma foto oficial, por gentileza. E a gente vai dar andamento à nossa celebração da 45ª edição da nossa Convenção Nacional e Anual do Canal Indireto. Nós agradecemos muito as mensagens de cada um neste momento. Muito obrigado.